Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Agradecer mais uma vez aos patronos que continuam todos os meses a apostar nestas gravações. Agradecer muito também a quem continua desse lado, mesmo quando nós não vamos gravando, a ouvirem e a verem as conversas já feitas, e fico muito contente por sabermos que estamos a ser colo cada vez mais de pessoas que precisam e que ainda estão tão sozinhas nas suas dores, nas suas frustrações e nos seus medos. Hoje decidi apostar aqui numa pessoa que eu acho que nos vai inspirar muito a todos, principalmente a mim, também logo aqui em primeiro, porque toca em temas que têm que ser tocados de uma maneira muito séria, mas leve, e que eu acho que em tudo o que fala, em tudo o que faz, mete muito o coração. E isso é muito importante, e só por isso acho que vos vai inspirar muito, que é o Martim. Olá, Ticas. Obrigada, Martim, por teres aceito o convite, ainda sem saberes bem para o que é que vinhas. Não, eu assim que recebi um convite teu, para já ia aceitar sempre, independentemente do que quer que seja, para o que fosse, porque gosto muito de ti, e sei que certamente se é algo feito por ti, é algo feito com amor e carinho, e que certamente vale a pena vir aceitar e fazer. Posto isto, deixa-me agradecer também essa introdução, que eu acho também... Vou tentar baixar um bocadinho as expectativas que tu agora mandaste para cima, não é? Obrigado por dizeres isso tudo. Espero estar à altura da tua introdução. E é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos lá a isto. Que eu conheci o Martim, conheci-te no mundo dos casamentos. Exatamente. Na altura com uma banda espetacular, profissionalmente enquanto músico, muito bom. Yeah. E é giro ver, eu acho que como as nossas vidas têm tantas vertentes e depois vão encaixando e se vão cruzando em coisas completamente diferentes daquilo que originalmente foram nos cruzámos. Tem muita graça isto, e achei muita graça ver-te e seguir-te enquanto músico, enquanto fornecedor do Casar com Graça, não é? Exatamente. Alguém com um talento. E de repente continuar a seguir-te, já não pela tua veia artística, mas mais pelo Martim enquanto pessoa. Que fixe. E por isso estou muito contente aqui por poder dar a conhecer este Martim enquanto pessoa, além de tudo aquilo que tu fazes, que fazes muitas coisas. E aqui também, se calhar um bocadinho, começar por pouco ou nada consegui sacar... de informações, não é fácil. Como é que foi a tua infância? Isto também porque a nossa infância e os nossos traumas e aquilo tudo que nós, e como bem dizes, agora aos 30 e tal anos vamos criando e começar a querer gerir os nossos sentimentos, muita coisa vem de lá. Yeah. Como é que foi a tua infância? Olha, depois pegaste aí em muita coisa, realmente, e a infância será a raiz, não é, das nossas emoções e da nossa gestão das nossas emoções. A minha infância terá sido uma infância que, infelizmente, acho que é muito normal nos tempos que correm, nas nossas gerações. Se bem que, quer dizer, eu acho que nós... tu e eu, Ticas, somos parte da geração em que os pais em que o divórcio ainda era uma coisa muito feia, no sentido de não normalizada, não é? Eu sou filho de pais separados. Por volta dos meus 4, 5 anos de idade assisti à separação dos meus pais, e terá sido, descobriu agora, um evento que foi traumático à sua maneira, embora eu nunca o sentisse como tal, mas que entendo agora que transportou imensas coisas dessa altura para a minha vida de agora, não é? Nós tentamos sempre, eu pelo menos que sou pai agora, não é? E tinha a cena de não, eu não vou fazer os mesmos erros dos meus pais, e não vou, e quanto mais
tento fugir àquilo, mais eu repito exatamente a mesma história que os meus pais tiveram, não é? Portanto, eu fui filho de pais separados e vivi muito, muito tempo sozinho com a minha mãe. A minha mãe arranjou um trabalho em Itália, fora do país, e eu fui viver com ela. O que foi um acontecimento e um feito que moldou imenso a minha personalidade de várias maneiras. Talvez umas para o lado bom, outras para o lado mau, tornou-me extremamente mimado, porque fiquei só com a minha mãe e ela gostava tanto de mim que me mimava muito. Acabei por não ter uma presença paternal tão presente, o que me deixou... atenção, e eu não guardo qualquer rancor ao meu pai. O meu pai, eu gosto muito dele e eu sei que ele me ama muito, mas infelizmente, pronto, ele fez o seu melhor, a minha mãe fizeram o melhor que podiam, mas eu de facto cresci sem uma figura paternal forte que me desse se calhar referências mais claras sobre muitos tópicos da vida, entre os quais as relações e como gerir os amores e tudo isso. Portanto, foi uma infância conturbada nesse sentido, e que também eu andei a saltitar de escola em escola durante muitos anos, porque a minha mãe arranjou um trabalho, mas ia mudando de casa, então eu acabei por estar em muitas escolas, quase de ano a ano mudava de escolas. Isto aqui criou em mim uma personalidade vou dizer, instabilidade social ou emocional. A rotina atrapalhava-te. Porque eu não acabava por não ter, porque a rotina nunca solidificava, não é? Então eu estava sempre, era sempre obrigado a reinventar ali a minha persona social em criança. Que é bom, porque tornou-me um bicho social e hoje em dia tenho 40 mil amigos por todo o lado e tenho muita facilidade em conectar com pessoas. Ao mesmo tempo, também tem o lado mau que que também me faz não conseguir estar muito tempo no mesmo sítio, se calhar, ou solidificar relações. Não sei se me estou a estender muito na resposta, interrompe-me a qualquer momento. Não, fala à vontade, até porque gostei muito, Martim. E é giro que quando nós falamos das coisas que nos marcaram, menos boas ou boas, temos sempre aquele medo de estou a dizer isto do meu pai ou da minha mãe, agora quem ouvir vai ficar a achar que eu não o amo. Exatamente. E é bom tu falares dessas coisas, porque até eu, enquanto mãe, eu sei que vou falhar. E sei que se calhar vou criar algumas coisas e há alguns traumas, essas portas, como tu bem dizes, que dão caminho aos meus filhos. E quando nós falamos de coisas que foram a nossa vida, por um pai, por uma mãe, é normal e não tirem nada o amor que sentimos por eles. Eu acho que somos realistas e já temos uma visão um bocadinho de fora de nós para conseguirmos ver, não, isto se calhar é esta fase, o meu pai não teve isso, afetou-me desta maneira, e não pomos em causa, ou seja, não há aqui pôr em causa o amor. Sim, até porque realmente eu só disse coisas más dos meus pais, que a minha mãe me mimou muito e o meu pai não estava presente. Mas a verdade é que quando eu estava com o meu pai eu era muito amado e sempre também fui muito mimado. Quer dizer, e a minha mãe, atenção, a minha mãe foi uma pessoa incrível que me educou praticamente sozinha durante esses anos tão críticos que são dos 7 aos 14, 15 anos, não é? Quando a gente molda a nossa personalidade. E eu sei que muitos dos traços bons de personalidade que eu tenho de trabalho e está-me a faltar a palavra minha mãe tinha muito esta cena, que era incutir hábitos de trabalho. Foi a minha mãe que quase à pancada me tentou incutir isso e obrigar-me a trabalhar sempre mais do que dar-me as coisas. E portanto eu cresci sempre com essa cena, apesar de ter sido sempre um aluno muito indisciplinado na escola. Eras rebelde? Muito rebelde, a partir dos 12 só fazia porcaria na escola, chumbei não sei quantas mil vezes. Minha mãe teve que me pôr em alguns psicólogos logo nessa altura. E foi fácil nessa altura ires a um psicólogo? Sabes que eu nessa altura eu estava tão distante de ter noção de que tinha problemas, achava tudo uma brincadeira, não levava nada a sério, sabes? E então era impossível qualquer psicólogo fazer qualquer tipo de trabalho comigo nessa altura, porque eu não levava nada a sério, não é? Não acreditava ter um problema. E então só anos mais tarde, não é só agora, é que eu entendo a complexidade e o quão marada está a minha cabeça e o quanto eu preciso de psicoterapia e o quanto é importante para mim resolver-me para meu bem e para bem dos que me rodeiam, não é? Nomeadamente agora a minha filha.
E diz-me uma coisa, neste processo de rebeldia, chumbar, já percebi que para ti também ter chumbado ou não te devia de mexer muito. Zero, pá, repara, eu na altura estava, quando comecei a portar-me mal, vamos dizer, a criar maus hábitos, e passo a brincadeira, porque eu tenho um podcast chamado Maus Hábitos com um grande amigo meu que é psicólogo, que curiosamente foi um bocado quando o conheci que começámos a portar-nos pior e deixei de ser um bom aluno para me tornar um mau aluno. Mas o que é que eu estava a dizer? Estava sempre a mudar de área. Primeiro queria ir para artes, para pintura, não sei o quê. Depois decidi que queria ir para a música. E então chumbei e voltei atrás. Inscrevi-me numa escola profissional que era a ETIC, para fazer um curso profissional de música e novas tecnologias. Felizmente, essa escola, dentro do caos que era a minha vida de asneiras, havia ali uma estrutura e eu consegui encontrar uma motivação dentro da música que me fez agarrar e dar vontade de estudar alguma coisa. A minha mãe teve a capacidade de perceber isso uns anos mais tarde e então ajudou-me e investiu muito em mim, ofereceu-me o meu contrabaixo e ofereceu-me os meus primeiros instrumentos para eu começar a estudar e quis-me pôr mesmo em escolas de música e isso ali foi um equilíbrio, porque encontrei na música uma área em que eu podia ser rebelde, mas ao mesmo tempo podia ser esforçado e dedicar-me a estudar o meu instrumento. E então foi aí que a minha carreira profissional começou. E pronto, e tu acabaste por me conhecer via música, mas encontrei na música um equilíbrio. Apesar de, pronto, ao longo dos meus 20 só ter feito asneiras ao nível de saídas, exageros de bebidas, de drogas, de tudo e mais alguma coisa. Que obviamente não fez bem nenhum à minha cabeça, não é? E quando é que percebeste que isso tinha que mudar? Olha, no meu caso foi mesmo terapia de choque, porque eu tive um problema no meu pulmão, uma coisa chamada pneumotórax, que é basicamente uma ferida que entra uma ferida que acontece não sei se sabes como é que funciona um pulmão, mas tu tens o teu pulmão aqui, não é? Portanto, tu respiras e expiras e à volta tens uma coisa que é a pleura. A pleura é o que protege o pulmão. Quando tu deitas o teu ar fora, há um espaço que fica entre o pulmão e a pleura. Quando tu fumas, ou quando tu fazes um esforço muito grande, mas quando tu fumas especificamente, tu estás a deitar ar quente para os teus pulmões, muito quente, e começas a queimar a superfície do pulmão. Ou seja, imagina como se eu pegasse num isqueiro e queimasse a superfície de uma mesa ou de coisa, começas a ver pequenas bolhinhas, não é? Isso acontece no teu pulmão. Se o fizeres demasiado, podes rebentar essas bolhas. E então começa a entrar ar para entre o teu pulmão e a pleura. E tu deitas o teu ar fora e os teus pulmões estão assim, não é? Então fazes... E quando respiras outra vez, o pulmão não volta a encher completamente. Então é tipo... E fica cada vez mais pequeno e começas a sufocar. Bem, long story short. Hospital, asfixiado, o que é que me está a acontecer? O médico diz, não, isto vai ter que ser já aqui, deitam-me no corredor das urgências, rasgam uma t-shirt e fazem um furo no peito com um bisturi e espetam-me um tubo para fazer pressão negativa no meu peito. Foi tipo... E eu voltei a respirar tipo... incrível, não sei o quê. Então, depois, basicamente, tive cerca de um mês ligado a um tubo para respirar, para o meu pulmão recuperar. Tive que fazer uma operação muito, muito chata ao pulmão chamada pleurodese. Basicamente eles cicatrizam, fazem uma ferida para cicatrizar o teu pulmão colado com a pleura e para que ele consiga voltar a respirar. Então basicamente isto foi o quê? Foi uma near-death experience que me abriu um bocadinho os olhos e que alertou a minha família para o facto de eu me estar a estragar completamente, porque eu nessa altura estava a viver no Porto e ninguém sabia bem o que é que eu fazia, estava a viver lá sozinho, eu só fazia asneira, bomba relógio. E então esse foi o meu momento, ok, Martim, percebes que podes morrer, portanto ou mudas ou então a tua vida pode acabar, não é? E quando isso acontece, de facto há uma mudança interna que te é imposta e depois é muito estranho, porque tu tens que mudar drasticamente a tua vida inteira, tipo, todos os teus amigos agora já não podes ir sair com eles porque eles têm um estilo de vida que tu já não podes ter. E então, pronto, fui obrigado a reinventar um bocadinho a minha vida a partir daí. E pronto, e o resto é história, e o resto agora estou aqui, não é?
bem E ou mal. reinventar, para quem nos está a ouvir, Sim, possa estar a passar também por esse turbilhão. sim. O que é o reinventar? É Yeah. passares a ter rotinas que te obrigam a não fazer esse tipo de coisas. O que é que fizeste para voltar a ter uma nova vida depois dessa situação? Pá, eu acho que a cena é um processo muito individual, estás a ver? É o dia em que tu decides que, ok, porque entretanto acontece uma coisa que também influencia muito esta minha mudança de vida e esta minha vontade de me melhorar e de cuidar de mim e de tratar de mim, que foi a morte da minha mãe. A partir do momento em que a tua mãe morre, e a minha mãe, como eu expliquei, era a minha referência de tudo, porque eu vivi com ela, portanto a minha mãe era a pessoa que eu queria agradar, a pessoa a quem eu pedia conselhos, a pessoa... Portanto, era a minha razão de viver, não era a minha referência para tudo. Assim que me tiram a minha mãe, tu deixas de ter essa referência, então tu percebes, tipo, então e agora quem é que eu tenho que impressionar? Porque, para que é que eu vou fazer as coisas se eu não tenho, se eu não tenho a minha mãe para mostrar as coisas? E eventualmente viras-te para ti e dizes, sou eu. É por mim que eu vou fazer estas coisas. E agora pela minha filha. E então, a partir desse momento, tu percebes que é por ti, tu começas a fazer as coisas por ti, porque tu também começas a perceber que toda a gente se está a cagar, na verdade, sabes? E é tipo, podes dizer palavrões aqui? Sim, o que quiseres. Olha, tenho uma nas vindimas do meu avô, e assim podes dizer tudo. Nós éramos miúdas, fomos fazer a vindima e a senhora mais velha chega assim no trator e diz: atenção, atenção, estão aqui as netas do senhor Marquês, quem disser as neiras fode-se. Por isso aqui é a mesma coisa. Gosto disso. Então, pronto, então basicamente tu começas a perceber que tu ganhares um trabalho fixe, ou teres algum tipo de descoberta interna ou não sei o quê, ou estares a sofrer, estás a ver, ninguém se está, tirando a tua mãe, não é, que agora não está cá, o pessoal não quer saber. Ninguém quer verdadeiramente saber. Ninguém quer verdadeiramente saber das tuas merdas, estás a ver? E não adianta estar-te a queixar aos teus amigos e tais coisas, porque só vais ser chato. E eu comecei a perceber isso, que é tipo, eu não estou a conseguir ter uma coisa, não é? Ou as coisas não estão a correr bem para mim, então vou-me queixar. Mas eu queixar-me não só não resolve as minhas merdas, como afasta as pessoas a quem eu me queixo. Porque ninguém quer saber de uma história triste, ninguém quer ouvir-te, ninguém te quer coisa. E pronto, e aí começa a entrar naquela tal uma depressão, não é? Que depois vem inevitavelmente quando és confrontado, então mas para que é isto tudo? Para que é que vale? Não é? E pronto, e fui encontrar em mim próprio, ou seja, na gratificação de me melhorar, a motivação para o fazer. E entrei numa espiral de vou parar de sair à noite, vou concentrar-me no desporto, vou ganhar dinheiro, vou focar-me na minha vida, e vou proporcionar à minha filha os melhores momentos que eu conseguir e entrar em loop nisso. E depois vêm os hábitos, vêm as rotinas, porque depois li aquele livro Hábitos Atómicos, não é? Que também está na gênese da criação do meu podcast, e que eu percebo que é nos pequenos hábitos e é nas rotinas que está a salvação de tudo, porque os hábitos e as rotinas são coisas que nos transportam para o presente, que nos mantêm aqui. Normalmente as depressões e as ansiedades vêm quando pensamos muito à frente ou quando não conseguimos libertar-nos do passado, não é? E então tornei-me obsessivamente agarrado aos hábitos e às rotinas, tanto que os meus amigos gozam todos comigo, são 10 da noite, o Martim agora vai para casa, não é? Já sabemos. E é engraçado que cresceste sem rotinas. Eu cresci completamente, mas eu acho que sabes o que é que eu acho também, que é ter ido a um extremo tão grande do outro lado, está-me a pôr no extremo tão grande deste lado. No outro dia, olha, ontem estava-te a contar quando eu fui a um jantar com o meu amigo Nilton e com o meu amigo Diamantino, onde fui fazer uma beauty school de skincare para homens. Sim, porque a skincare é uma coisa a ser levada a sério, não tem a ver com estética, tem a ver com saúde. Podemos falar mais sobre isso mais tarde. Mais um hábito a incutir na minha rotina. Mas o Nilton estava-me a dizer... Pois tu, no fundo, gastaste os créditos todos. É como quem diz, ao longo da vida tu tens créditos para fazer asneiras com o teu corpo, não é? Se gerires esses créditos, podes ir fazendo asneirinhas ao longo da vida. Como eu fiz tantas asneiras no início da vida, agora já esgotei os créditos, não é? Ia morrendo. Portanto, tipo, o meu pulmão disse, Martino, não dá mais. E então agora estou a ir para o extremo oposto no sentido de compensar, talvez, ou de querer compensar as minhas asneiras do passado. Mas a verdade é que estas rotinas e esta obsessão pelo desporto, pelos hábitos e por tudo isso
são a chave para a minha saúde mental hoje em dia. É o que me dá força, é o que me faz sorrir, é o que me faz ficar bem disposto. Como é que estás nas férias, quando não há rotinas? A questão é que as férias, o que é que são férias hoje em dia para mim? Eu felizmente consegui dedicar-me, tu conheceste-me como músico, mas a minha... o meu ofício profissional derivou para o meu podcast e para a fotografia, que são duas coisas que eu nem sinto como trabalho, que são coisas que eu faço todos os dias. E então as férias para mim, eu podia dizer ou que nunca estou de férias, ou que a minha vida são umas férias, não é? Sendo que, pronto, por exemplo, sei lá, agora fui fazer uma viagem de 2 semanas para a Índia, mas fui num retiro de yoga, havia regras, estás a ver? Era uma cena específica. Eu acho que já não consigo ter férias convencionais nesse sentido, não é? Naquela cena de agora vou parar e não fazer nada, sinto-me desconfortável, acho. Porque é isso, porque as férias, para quem precisa de regras para controlar a ansiedade e para controlar tanta coisa, as férias muitas vezes originam stress. Sim, pois é, completamente. Eu acho que é isso, é exato. Completamente. Diz-me uma coisa, os créditos todos esgotados, que sentes que agora tens que correr atrás, porque já não tens mais para perder, quando nasce uma filha? Yeah. Epá, Muda muita coisa. Essa aí então é mesmo aquela prova, é aquele sinal do universo que te puxa à terra mesmo, tipo, não Martim, agora isto já não é sobre ti, não é? Portanto, não podes mesmo estragar-te porque tens aqui um pequeno ser vivo que depende de ti, não é? E diz-se muitas vezes que os nossos filhos salvam a nossa vida e eu acredito completamente. Porque quando a minha filha nasceu foi uma cena tão grande de a minha vida agora acabou e não sei o quê, mas na verdade a minha filha salvou-me, porque é muito graças à minha filha que eu tenho esta obsessão por me melhorar e por me curar e por me salvar, porque é por ela, porque eu comecei a ver, sobretudo quando passei pela minha depressão, por esta última depressão que eu tive, que foi muito forte. Às vezes estava ao pé da minha filha e ela perguntava: pai, porquê é que estás tão desanimado? Porquê é que estás tão triste? E aquilo batia-me, tipo, porquê é que eu estou a perder os anos de ouro da minha filha, não é? Com esta depressão, a pensar em coisas que não dão para resolver. Sai disso, estás a ver? Tipo, deu-me imensa força. A minha filha deu-me muita força para sair ali daquele buraco. E medos? Dá-te medos? Dá-me muitos medos, claro, assim... medos. O maior medo que eu tenho é de falhar enquanto pai, ou de não ser um bom pai, ou de não ser uma boa referência, sabes? Porque a minha filha é uma esponja e ela... é impressionante ver o quanto ela apanha de ti, da tua personalidade e das coisas que tu fazes sem tu quereres que ela o faça, não é? Portanto, por mais que tu lhe digas coisas, ela não vai fazer o que tu dizes, ela vai fazer o que tu fazes. Então tu tens mesmo que estar bem, estás a ver? E então o meu único medo hoje em dia é tipo desleixar-me, é tipo, hoje vou jantar fora e bebo 2 copos e depois vou por aí fora e estrago tudo. O que é que vai ser da minha filha se ela vir isto e que referência é que eu vou dar, estás a ver? Então esse é o meu travão máximo. Então, esses medos também são muito importantes, não é? Porque me obrigam a manter na Tens linha. o medo de não estar cá. Eu vou-te dizer porque isto... Ontem o Manel Maria tem 7 anos, o meu filho mais velho. Nós viemos de viagem e de repente ontem, doentes em casa, à lareira, ele chorou, mas chorou do coração, com lágrimas a cair. E eu deixei-o chorar, porque eu acho que o choro também merece tempo. Com umas gargalhadas, têm que ir até a barriga não aguentar. Eu acho que o choro merece tempo. Sim, sem dúvida. E quando ele já estava assim mais calminho, mas um calmo que não era calmo, eu estava a ver que aquilo era alguma coisa, e ele só me disse assim: eu tenho medo que a mãe e o pai morram. E eu sei que aos 6, 7 anos é quando os miúdos têm noção da morte e que não é uma coisa reversível. E eu também, que foi tão intenso que eu também chorei. E veio o mais novo a dizer: mas não se chora. Porquê é que estão a chorar? A mãe não chora. E foi ali, isto para dizer que foi ali, de repente, em 5 minutos, tanta coisa, que ele, miúdo de 7 anos, de repente pôs-me a mim, frágil, vulnerável, de... E se eu não estou cá, e eu quero estar cá, e se eu não estou cá, ou se eu não estou cá, e está-me o Zé a dizer que não se chora, claro que se chora, porque é que eu tenho ideia, será que eu não chorei à frente dele? Porque quer tanto esconder que ele já tem, com 4 anos, acha que os adultos não choram. Olha, e foi assim, de repente, que eu tive mesmo quase que depois sair, inspirar e expirar, e fazer
um bocadinho uma meditação minha de centra-te no que é importante, não há mentiras, porque não vou dizer a um miúdo que não vou ficar cá para sempre, mas nós temos de ter aqui uma gestão muito grande, emocional, para gerir isto de há uma vinha que acaba, de repente é o meu filho que me está a falar disso. Está a relembrar, não é? Está calado, não me relembres disso. Yeah. E de repente eu acho que, e estou a partilhar contigo porque são medos que, se nós não estamos bem emocionalmente, eu acredito que cria e gera ansiedades, e muito além das ansiedades, e que de repente muitas pessoas percam o sentido de estar cá. Porque isto pode ficar uma bola de neve. Então porque é que eu estou aqui? Se já tenho o meu filho com 7 anos com medo que eu vá morrer, eu vou morrer, o que é que eu ando aqui a fazer? Completamente. E isto é importante mesmo, eu acho que falarmos dos nossos medos. Sem dúvida. Torná-los reais. Eu tive que fazer uma coisa, tive que tirar uma fotografia àquele momento para mandar ao Manel, porque se eu lhe dissesse só assim, olha, a Manel Maria chorou, eu ia achar que era um choro normal. E quando eu vi a fotografia da maneira como o Manel Maria estava, percebi, isto de facto tem que se falar. E tem que se falar destes medos que são normais, não é? Também os tens, ou sou eu a única? Não, sem dúvida. E obrigado pela tua partilha. Foi que história incrível. É realmente um abre-olhos. Sabes que eu tive... É curioso partilhares essa história porque... Eu tenho muito medo, aliás, o meu maior motivador é eu estar vivo o máximo tempo possível para cuidar da minha filha o máximo tempo possível. Porquê? Porque eu, nos últimos meses de vida da minha mãe, tinha conversas muito profundas com ela, que eram muito difíceis, fazia-lhe perguntas muito difíceis de fazer a uma mãe que sabemos que está numa fase terminal de um cancro pesado, e eu perguntava-lhe, mãe, tu tens medo de morrer? E ela dizia-me, não Martim, eu não tenho medo, mas só tenho pena de não ficar aqui mais tempo. E ela dizia-me isto com uma cara de quem sabia perfeitamente que o estilo de vida que ela teve foi o que lhe provocou a doença que a matou. E então, tipo, para mim, ter essa consciência e não fazer todos os esforços que eu tenho ao meu alcance para ter um estilo de vida o mais saudável possível, para prolongar a minha vida, para que a minha filha um dia não tenha que me perguntar isto a mim, se eu tenho medo de morrer nessa fase. E então, bolas, claro que sim. Eu não é que eu tenha medo de morrer por mim, é porque eu quero estar nesta terra o máximo tempo possível para conseguir suportar e ser parte da vida da minha filha, porque é lindo. Porque passear de mão dada com ela, é mais gratificante do que qualquer noitada, qualquer noite de sexo, de drogas ou de qualquer prazer superficial que possa existir nesta vida, não é? E agora perdi-me um bocadinho, mas sem dúvida que... Eles põem-nos este medo. Eles põem-nos este medo, tal como pronto, como eu tinha o medo que a minha mãe morresse. E morreu. E essas perguntas difíceis, Martim, que não és o primeiro que é engraçado que a Carlota teve cá. Sim. E o pai morreu com um cancro. E é giro sem ter, mas é interessante. A palavra certa de que também foi nos últimos meses que a Carlota partilhou que tiveram as conversas mais profundas. Foram feitas as perguntas, se calhar que nós temos cerimónia em fazer. Porquê é que temos essa cerimónia? E que há muita gente que não chega a fazer, não é? Que há muita gente que vê os pais no seu leito de morte e porquê é que achas que há esta cerimónia? Quase mas sabes que... vergonha de falar das coisas que nós todos queremos falar. Pois é, temos esse bloqueio, não é? É uma estupidez. Mas digo, não sei qual é a razão porque é que temos, mas digo-te que é tão bom quando conseguimos quebrar isso e conseguimos fazer essas perguntas, porque no fim do dia é disso que tu te vais lembrar, não é? Não te vais lembrar das conversas que tinhas. Sim. Eu com o meu pai, por exemplo, nunca tive uma relação tão profunda a nível de conversas, e quer dizer, já tive conversas profundas com o meu pai, mas com a minha mãe eu partilhava sentimentos, de dúvidas de vida, planos, não sei o quê. Com o meu pai é uma coisa muito mais distante, é uma coisa muito mais, pois hoje vai estar sol e não sei o quê, é muito superficial. Mas quando a minha mãe morreu,
eu falei com o meu pai e perguntei-lhe, porra pai, o que é que aconteceu com vocês e não sei o quê, e essas conversas é que criam uma ligação profunda entre nós, não é? Portanto, faço esse apelo, não é? A malta que ainda vai a tempo. Nós portugueses somos muito conservadores nos sentimentos. Será que é de ser dos portugueses? Pois, se calhar é. Na cerimónia de Sabes falar que eu tive, dos sentimentos, não é só falar, de expor. Não, eu ia dizer que ainda há pouco tempo estive na Índia, onde estas conversas e a ligação com a morte e a maneira como eles lidam com a morte é tudo uma coisa muito mais natural e desprendida, é muito mais... Para eles a morte é uma coisa mesmo que faz parte, eles entendem e não há esta angústia e sofrimento e este estigma, não é? De falar sobre... É o elefante que está na sala, mas que nunca ninguém dá abertura para se falar. É, exatamente. E vivemos todos como se nunca fôssemos morrer, não é? Às vezes. Mas vamos, não é? E temos que nos lembrar disso. Temos que nos lembrar disso porque para já pode acontecer a qualquer momento, não é? E portanto, cada segundo é precioso. É estranho. Porque a morte também é uma coisa que nos faz dar muito mais valor à vida, não é? Há um vídeo muito giro na net, não sei se conhece o Gary Vee, certamente, não é? Pronto, Gary Vee, mas há um vídeo que eu rio muito sempre que vejo, que o Gary Vee, com aquela notoriedade dele, está no carro e aparece uma fã louca na janela do carro, tipo, Gary Vee, please, tell me something that will save my life or that will change my life. E ele olha para ela e tipo, you are going to die! E ela fica, thank you, yes, tipo, porque, não é? Lembrar dessa merda faz que a gente aproveite a vida e eu acho que nos devíamos lembrar disso sempre. É por isso que aos 40 e aos 50 eu costumo dizer sempre assim. Começamos a acordar um bocadinho, não é? E digo que é aos 40, 50 de repente, aqueles divorciaram-se com 50. E eu digo-te, hoje em dia, com tudo o que tenho visto e ouvido e com estas conversas espetaculares que aprendi imenso, eu percebo, claro que é aos 50. As mulheres já deixaram de ser mães, já começaram a ter a vida delas, já começaram a ter tempo, os filhos já foi cada um para o seu lado e de repente os casais já não se conhecem e para se redescobrirem agora sem filhos tem que haver ali muito amor e muitas outras coisas que quando não há... Mas isto para dizer que... Pois, as relações é assim um tópico só por si que dava pano para mangas aqui, não é? E como é que é, Martim, como tu dizias ao princípio, que cresceste com os pais separados e não vou, e de repente separas-te. Yeah. Como é que é para ti, Martim, lidar com isso? Teve o dobro do peso porque era uma coisa que tu não querias? Sabes qual é a sensação? É tipo... É o equivalente a eu estar aqui, pousar o copo aqui em cima da mesa e ver que ele vai cair e a minha mão, e eu dizer não vou deixar o copo cair, mas a minha mão não ter rapidez suficiente para lá chegar. E então parece que esse momento em que tu estás a ir, sou eu a lidar com esta situação, a gerir a minha vida amorosa, que é espera, estou a fazer os mesmos erros que o meu pai, não quero, mas tipo, não estou a chegar a tempo de os corrigir, parece que estou desfasado do tempo. Assim que eu percebo que é um erro as coisas que eu estou a fazer e que estou a estragar a minha vida ou a minha relação ou não estou a tomar atitudes certas, há um gap espaço-temporal que eu não consigo atingir. Diz-se às vezes que os casais não acertam nos timings, não sei o quê. Eu acho ou que são incompatíveis. Eu acho que é isso, é esse espaço, é esse gap. Pelo menos comigo tem sido assim, porque a sensação é essa, não é? Eu quero uma família, eu quero a estabilidade, mas nunca consegui mantê-la, nunca consegui tê-la e sei que sou responsável por muito disso. E é este momento, sou eu a tentar apanhar o copo. É do meu feitio, depois fico a pensar, ok, é o meu karma, estou programado desta forma, o meu mapa astral diz isto, será que vai ser assim para sempre? Será que eu não tenho qualquer mão no assunto? E percebo e chego à conclusão que depois há um equilíbrio. Agora tenho lido muito sobre taoísmo e um conceito chamado Wu Wei, que é um conceito que eu adoro e que me tem tranquilizado imenso, que é a arte do viver sem esforço, ou seja, da ação sem esforço, effortless action. E eu sinto que quanto menos procuro aquilo que eu quero, mais de repente as coisas começam a harmonizar-se no sentido delas, da vida trazer aquilo que eu preciso na verdade, e eu faço as pazes com aquilo que eu preciso. Portanto,
ter ganho esta consciência está-me a tranquilizar imenso, porque já não estou bem a repetir a história dos meus pais. Eu estou a aceitar o meu karma e a entender que não há problema de eu ser como sou. Se isto faz algum sentido. Isso é o que tu dizes, o perdoar-te? É, exatamente. Tem muito a ver com perdão. Tem muito, muito a ver com Nós perdão. temos que nos perdoar. Temos que conseguir perdoar-nos e é muito difícil. E o ciclo é esse, não é? Primeiro, quando entramos no buraco, diz-se que o sentimento mais baixo, a frequência mais baixa que o ser humano pode sentir é a vergonha, não é? Depois vem a culpa. Vergonha e remorso, culpa são as frequências mais baixas de vibração. Depois tu tens os antagonistas, que são depois a fé, a coragem e o amor no topo de tudo. E o perdão está a algures aí no meio, não é? Nós temos mesmo que conseguir perdoar as coisas que achamos que nos fizeram mal, porque é os passos necessários e que são incontornáveis para tu chegares a um estado de tranquilidade e de aceitação que te tira dali, não é? E que te leva para outro sítio. E és um homem de fé? Cada vez mais. Cada vez mais. Sou um homem de fé. Acredito que a fé é um sinónimo de coragem. E acredito que a coragem, e que na coragem está o oposto daquilo que é o acaso, não é? Tipo, então, não viver uma vida de acasos, viver uma vida baseada na fé e saber que estamos no nosso caminho e que as nossas e que se tomarmos escolhas e que as escolhas que tomamos no presente, as coisinhas pequenas, os nossos hábitos, as pequenas decisões, escolher ir treinar em vez de ir sair à noite, nos vão levar a sítios bons. Ter fé nisso, não estar preocupado com o que vem lá à frente, mas sim com a trajetória que tu estás a querer definir para o teu barco, não é? E não tanto com o rumo onde ele vai chegar. Há bocado falaste do teu mapa astral. Sim. Quando estiveste com a depressão, o que é que recorreste? Se foi só a psicoterapia, porque há aqui tu um nem leque... queres saber, Ticas. Quero. Porque há um leque enorme de possibilidades. Yeah. Que eu acho que é importante partilharmos, porque da mesma maneira que não se fala de psicoterapia, que não se fala de depressões, que não se fala, como tu bem escreveste no texto, se algum dia alguém dissesse que eu me ia matar, ou se eu dissesse que eu me ia matar, as pessoas diziam, estás a brincar, mas isso é real. Isso é real. Essa é a realidade. E depois há pessoas que, quando estão numa depressão, ou vão a um psicólogo, ou vão a um psiquiatra, e não há empatia, ou não corre bem, e desistem. E há um leque de coisas que nos fazem bem a nós e que nos podem tirar do poço. Por isso quer saber tudo. Olha... é porque às vezes tens mesmo que passar por elas todas. Eu cheguei a uma conclusão no final, mas pronto, respondendo à tua pergunta, eu comecei por ir chorar para os ombros dos meus amigos, não é? Tentar gritar, pedir ajuda, chatear toda a gente. Eventualmente percebes, tipo, ok, não precisas de ajuda profissional, não é? Então vais procurar uma psicoterapeuta. E eu fui acompanhado durante quase um ano e aquilo acalma-te, não é? Ajuda-te a pensar na altura, mas depois não é suficiente e então começas a tentar tu próprio, já que ninguém te ajuda, a psicoterapia não dá, procuras o recurso que tens, não é? Que é a internet, e começas no meu caso foi de tudo, desde coaches, life coaches caríssimos, primeiro em Portugal, depois internacionais. Cheguei a pagar 400 euros por uma consulta de meia hora com uma coach, a life coach internacional americana, porque era a melhor de todos os coaches, não sei o quê. Cursos, fiz um curso sobre relações, sobre pós-relações, sobre lidar com divórcios, sobre lidar com lutos. Gastei muito dinheiro nisso. Gastaste ou investiste? Eu vou dizer... No que é que foi sabes porque é que eu digo gastei? É isso. É porque quando tu te dedicas a resolver problemas mentais, tu tens que dar tempo à tua cabeça de assimilar as informações que estás a receber.
mas como a minha sofreguidão por querer resolver-me era tão grande e eu sou uma pessoa tão impaciente, tão impulsiva, menos hoje em dia, mas tão mimada, não é? Que quer as coisas todas. Não, isto tem que se resolver agora, eu tenho coisa. E não entendes que o teu cérebro, a tua pessoa, as coisas levam tempo. E não há atalhos. Eu queria atalhos. Eu queria resolver isto agora. E às vezes não há. Às vezes, tipo, a única maneira de atravessares a depressão e coisa é tens mesmo, you gotta go through it. Tens que chorar, tens que sofrer, porque é isso que vai fazer algo, processo qualquer químico no teu cérebro que te vai tirar dali, que te vai empurrar para a frente, que te vai resolver. Tens que sentir aquilo. Só cresces com aquelas dores. Mas pronto, foram cursos. Às tantas, a psicoterapia não estava a funcionar, tive que ir para um psiquiatra. E aí entram os químicos, comprimidos para dormir primeiro, antidepressivos, antipsicóticos. E para mim o clique deu-se algures num ponto em que eu percebi que havia um desbalanço químico no meu cérebro e que eu estava a entrar numa espiral que não cuidar de mim me estava a levar cada vez mais para baixo. Os antidepressivos ajudaram porque são uma coisa que quimicamente te injeta que te nivela essa cena química do teu cérebro e te põe a sentir bem. Só que qual é a contrapartida? É que um antidepressivo é um fármaco completamente destrutivo para o teu corpo. Ajuda a tua cabeça, mas tudo o resto vai, desde diarreias a não conseguires, a dores no corpo, a disfunções em todo tipo de sítios. E houve um dia que eu disse, não aguento mais esta merda, vou parar com isto, porque seja o que for, não quero viver assim, vou enfrentar o que tiver que enfrentar, vou sofrer se tiver que sofrer. A cena do suicídio e os pensamentos suicidas vêm antes de eu começar a tomar antidepressivos, porque os antidepressivos funcionam, atenção, são fármacos. O Prozac é uma droga que, tornou-se famosa por alguma razão, não é? O comprimido da felicidade. E realmente eu tomava aquilo e de repente, olha, afinal está tudo bem. Mas depois percebes, espera aí, foda-se, se há aqui um comprimido que me está a fazer isto, então isto é a minha cabeça. Então se é a minha cabeça, bora lá cuidar da minha cabeça. E houve um dia que tu te fartas, não é? Porque ao longo deste processo o que acontece é que tu vais-te isolando. Os teus amigos deixam de ter paciência, a tua psicoterapeuta começa a perceber que tu não vais a lado nenhum, e às tantas começas mesmo a ficar sozinho. E depois há um ponto-chave, um ponto qualquer em que tu tens que decidir, não é um curso, não é a psicoterapia, não é o Prozac, não é nada, é uma decisão minha, é uma decisão minha diária, porque é uma luta diária. Eu, hoje em dia, sei que se eu relaxar, a depressão não está curada. Eu estou a geri-la, não é? Tu aprendes a viver com ela e sabes que ela está ali. Então é tipo, por isso é que vives com esta consciência, com este medo de que ela volte. E então, eu agora estar obcecado com o desporto, a fazer maratonas, a treinar, dormir 8 horas por dia, independentemente de tudo, nem que gozem comigo, nem que eu perca trabalho, nem que whatever, tenho que ir para a cama aquelas 8 horas. A saúde mental para mim é a prioridade máxima dos máximos. Mesmo em relação à minha filha, não é? Tu tens que te salvar primeiro para salvar a ela, portanto... E achas que a saúde mental é a prioridade na vida das pessoas? Não. Nem tema é, não é? Nem tema é. E o que mais me assusta é eu conseguir agora olhar para algumas pessoas que não têm qualquer tipo de noção, que estão a ter comportamentos e hábitos que estão a colocá-las cada vez mais próximos de um colapso gigante por estarem, como eu fiz durante anos e anos, a atirar para debaixo do tapete os sinais e os red flags que aparecem e que nós não lidamos com eles na altura, não é? Há pessoas que estão à beira de... E quando metes o assunto na mesa, fala só as pessoas... tenho de ir só a mim. Sabes que desde que eu fiz aquele post, falas de um post em que eu, para quem não sabe, não é? Eu fiz um post em que... No Instagram. Em que expliquei, em que disse em voz alta que tive pensamentos suicidas e que pensei seriamente em acabar com a minha vida e que não se fala sobre isto em lado nenhum e que se deve falar sobre isto porque é uma coisa real e é mesmo um problema e ninguém leva isto a sério. E desde esse dia eu tenho recebido
nem sei quantas mensagens de pessoas, olha, como tu, não é? Me procuraram para dizer, porra, Martim, eu também já me senti assim, nunca tinha falado sobre isto, ando aqui com isto a remoer e estou em psicoterapia e não sei o que fazer, e começaram a pedir-me conselhos. Quer dizer, eu acho que falar sobre isto, para já normalizar esta questão, é muito, muito importante, porque... E tira peso, não é? Imediatamente tira um peso, perceber, ele também está assim, tu também... Porra, não sou só eu, é porque no fundo do buraco tu pensas, ninguém me percebe. Ninguém faz ideia do que é que eu estou a passar. Mas as pessoas estão a passar pela mesma cena, estás a ver? Há um documentário muito giro que saiu há umas semanas, não sei se já viste o Stutz. Eu não vi. Tens que ver isso. Vou ver. Tens que ver esse filme documentário, que é um... Bolas, nunca me lembro do nome. Como é que se chama esse ator? Sabes, André? Não. É o gajo que fez o Superbad, aquele gordinho que depois fez o Wolf of Wall Street. Um ator que eu adoro. Estás a ver quem é? Como é que se chama este gajo? Jonah Hill. Já não vamos nota negativa, André. Boa. Não, eu sabia que o André não me ia deixar mal. E o Jonah Hill entrevista o seu psicoterapeuta, o seu psicólogo. E é incrível porque ele diz uma frase que é: normalmente quando tu estás a falar com um psicólogo, tens um problema, não é? Tens uma depressão, falas com os teus amigos, que são idiotas e só te querem dar conselhos errados, e depois falas com o teu psicoterapeuta, que só te ouve e não te dá conselho nenhum. E devia ser ao contrário, não é? É uma frase muito engraçada do filme. Isto para dizer o quê? Mas é uma coisa que tem que se falar, não é? Mais do que falar, eu concordo e subscrevo. As vezes todas que tu disseres ao escreveres que as escolas deviam ter uma cadeira, uma disciplina de gestão de sentimentos, gestão emocional, porque ninguém nos ensina. É isso. Nós ou temos sorte de ter em casa alguém que nos dê tempo para chorar, para rir, abertura para nós falarmos daquilo que está na altura a ser um trauma, ou então nós não conseguimos lidar com os nossos sentimentos e chegamos aos 30, 40... explodimos. Depois temos uma crise, explodir, não é? Não sabemos gerir e apetece-nos matar-nos, não é? Porque não sabemos gerir. É aquela questão, é aquela história de nós ensinamos os nossos filhos a lavar as mãos, não é? Sempre antes de ir para a mesa, mas não lhes perguntamos, tipo, porque é que passaste o dia aos berros? Dizemos, está calado, não é? Tipo, porque é que estás a berrar? Porque houve algum problema na turma? O que é que aquele miúdo está a fazer sentir, não é? Ele está-te a chamar nomes e tu estás aos berros, não é? Tipo, cala-te, fala-me sobre isso. É Sabes essencial. que nós lá em casa adotámos uma coisa que é ao jantar falamos, cada um tem que dizer um momento bom e um momento mau. Olha, isso é muito fixe. O mau existir, porque é isso, identificar. E obrigamos a dizer, porque no dia há isto que foi bom e há isto que foi mau, e é muito giro ver os miúdos a dizerem o que é que foi mau, e às vezes, mas de repente percebemos, não, isto de facto é mau e temos que falar ali com a professora para mudar isto, porque isto é um mau mesmo, é grande. E sabes o que é que também é fixe? É dar nomes aos sentimentos, tipo, estás a gritar porquê? Porque estou zangada. Ok, estás zangada, então... Tens o emocionário para os miúdos? Não tenho, emocionário? Então, olha, compra, porque o Manel Maria sofreu assim umas... Esse título já me conquistou. Umas coisas, e a minha psicoterapeuta é que disse, Ticas, antes de adormecer, antes de o Manel Maria adormecer, porque é quando eles estão mais vulneráveis, estão mais seguros, mostre, eles escolhem, aquilo tem várias imagens, escolhe e aquilo diz uma emoção. Lindo. E descreve como se fosse para um adulto a emoção. O amor é, a raiva é, e depois tem imagens, e depois diz, e se estás a sentir raiva, se calhar isto vai-te levar a ter este sentimento. Brilhante, boa. E automaticamente o Manel Maria começa. E o Zé às vezes, mãe, olha, eu afinal já senti isto. Eu, foi Manel, quando? E começam eles a contar coisas que se calhar, se nós não dessemos esse espaço para as emoções... Eu não queria saber que o Manel Maria tinha passado isto no recreio, que tinha ido chorar para ali, ou que esteve feliz porque aconteceu uma coisa que eu nem achava que tinha importância. E eu tento ir fazendo este trabalho com as emoções. Mas é muito difícil, porque eu acho que o nosso mundo, à nossa volta, não está preparado para isto. Temos que ser nós. Temos que fazer isso que não fizeram connosco, não é? E ao fazê-lo, estamos imediatamente a quebrar o nosso karma e estamos imediatamente a fazer pelos nossos filhos o que não foi feito por nós. E é essa a nossa missão. Temos esse dever.
sobretudo nós que passamos por depressões e por sentir na pele a que é que pode levar anos e anos de repressão de sentimentos e de tirar para debaixo do tapete as coisas que não queremos falar e que não queremos enfrentar, não é? Verdade. E diz-me uma coisa, que estamos a falar de suicídio. Eu tenho muito... porque li e fez muito sentido, e a partir daí comecei a dizer que o meu pai matou a minha mãe, isto aconteceu mesmo, e depois morreu de suicídio. Porque nós estávamos a falar há bocado que pensaste em suicídio, mas pensaste porque estás doente. Interessante, sim. A perspectiva de nós, quando morremos com um cancro, morremos da doença do cancro, que nos danifica órgãos, tudo e mais alguma coisa. Nós, quando estamos com uma depressão, a depressão também nos mata. É uma doença. Ou seja, também. o suicídio, eu vejo o suicídio como um sintoma de uma doença. É o fim. É o fim daquela doença que se prolongou tanto e é tão silenciosa para quem está à volta. É verdade. Que morre-se de suicídio. Ou seja, eu não me suicido, eu morri de suicídio porque sofri de uma doença tão prolongada e tão grave que acabou assim. Concordas ou... Sim. Gostava... É claro que é difícil de dizer se é isso ou não, mas eu acho que é, porque é mesmo. Eu senti na pele que o suicídio era o último recurso, é tipo, não aguento mais. Mas é importante, sabes que eu estava a ouvir falar e a lembrar-me de uma coisa que era quase ridícula que me aconteceu quando estava à rasca e já nem havia amigos para ligar e já não sabia, o meu psicoterapeuta não atendia, que é as linhas de suicídio. E há uma coisa das linhas de suicídio em Portugal que só estão disponíveis das 15 da tarde às 20 da noite. E normalmente eu às 3 da manhã, não é? Sem ninguém a quem ligar, ninguém me respondia às mensagens, eu só precisava de falar com alguém e ligava para a linha de suicídio e disse obrigado, mas liga amanhã às 3 da tarde. Pá, que é uma cena mais ridícula. Não estamos minimamente preparados. Não estamos minimamente preparados, e eu disse a mim próprio, e por acaso tenho que me focar mais nisso, porque agora saí, entre aspas, do buraco e estou focado no trabalho e a minha vida estabilizou um bocadinho, mas eu disse a mim próprio que se eu saísse disto, se eu sobrevivesse a isto, e a dedicar a minha vida a ajudar pessoas que estão nesta situação e que passam por isto, não é? É claro que já estás a ajudar. Ao termos estas conversas e ao normalizar estas conversas, estamos a fazê-los, mas pá, nunca é suficiente dizer para as pessoas, pá, para gritarem se for preciso, estás a ver? Para falarem sempre. E eu tento responder a todas as mensagens que me mandam. Não há nada que me dê mais, não vou dizer prazer, porque não é prazer nenhum estar a perceber que há pessoas nesta situação, mas que conforte saber que uma palavra minha poderá ajudar outras pessoas. Dar caminho, não é? Dar caminho, porque sim, é possível vencer esta doença, porque eu acho que sim, é uma doença. Realmente é um desequilíbrio químico que existe no nosso cérebro, portanto eu acho que isso é uma doença, não é? Não é uma cena mental, porque não é uma... Se é um desequilíbrio químico, é algo físico que está a acontecer no nosso cérebro, portanto isto é mesmo uma doença física. Afeta a nossa cabeça, porque acontece dentro da nossa cabeça, mas não é uma cena mental, não é tipo, estás a ser parvo. Não, é real, portanto tem que ser... Mas é difícil de levar a sério porque como não se vê, não é? Fisicamente não há nada. Não perdemos cabelo. Não... Mas sabes que se vê, sabes, um grande amigo meu, se eu fizer assim estou fora de preocupadíssimo com questões técnicas. Um amigo meu que me disse, um dos meus melhores amigos, que quando eu estava, que já não me via há umas semanas e depois viu-me, eu tive que ir trabalhar com ele e ele viu-me numa das piores fases da cena e disse, porra Martinho, o que é que se passa contigo? Estás mais magro, estás feio, meu. Tipo, desculpa dizer-te isto, mas tu és um gajo bonito, luminoso, o que é que passa? E eu, estou a fritar e não sei o quê. Mas estás a fritar, mas estás parvo, meu, foda-se. Estás a fritar porquê, caralho? Tens tudo na vida, não sei o quê, meu. Eu, não juro-te, não estou a conseguir gerir, não estou a saber como é que se faz. E tipo, essa cena, essa energia de, foda-se, sai dessa merda.
é quase pior ainda, mas de facto eu acho que se nota, não é? Tipo, eventualmente tu vês que pá, eu perdi cabelo, perdi peso, sei lá. Nota-se, mas como não há um diagnóstico. Mas não há um diagnóstico, não é? Yeah, é isso. Não há um diagnóstico que seja apelativo ou que seja... Torna tudo mais complicado de... Não é aceitar, eu acho que é ter empatia com... E então parece que é... qual depressão? Qual não sei o quê? Ele está assim, se calhar porque foi mimado, se calhar porque estas coisas dizem-se. Dizem. E são usadas... Não, isso era o que eu mais ouvia, não é? Pá, E são Martim, usadas estás a ser para- um puto mimado, sai dessa merda, mas realmente até pode ser, ou seja, a raiz pode ser essa, não é? Mas de facto há uma sequência de acontecimentos que tu vais alimentando devagarinho na tua cabeça, sim, é isto, isto é isto, e que vai escalar para a cena depois de já não dá para voltar atrás. Pá, portanto, por isso é que é muito importante começarmos desde cedo, pá, a educar os nossos filhos nesse sentido, estás a ver? E a obrigá-los a ter estas ferramentas cedo. Se às vezes até os protegermos demais é um problema, não é? Tipo... É mesmo, é um esforço constante, diário, é uma luta, não é? Para nós, para nossos filhos, é muito importante termos esta consciência, é mesmo... E a tua filha vai ter imenso orgulho de ti, que já deve ter, de certeza. Opa, eu, sei lá, a minha filha... É porque depois, hoje em dia, temos esta questão da internet que estas conversas, tudo fica gravado, todas as coisas que eu digo, todas as coisas que eu fiz, esse post... de que forma é que ela vai... Eu espero que sim, eu espero que as minhas atitudes de alguma forma ajudem a minha filha, não é? Portanto, no fundo é tudo isso, e eu em casa tento fazer esse esforço. É claro que a minha filha tem 5 anos, portanto falar disto Sim. tem que ser de uma forma... Não é falar disto, é tomar atitudes, lá está, são as ações. Sabes que eu acho que eles certeza, e a tua filha com o teu exemplo vão criando corações bons. Eu acho que quando há corações bons, bem resolvidos, tudo o que forem ler, tudo o que forem ouvir, se o coração estiver no sítio certo e a gestão emocional for sendo feita, dificilmente vão olhar com outra intenção ou com outra interpretação do que aquela que tu quiseste dar. Eles sabem. Sabes que a pensar nos nossos filhos e a pensar nas gerações abaixo das nossas, não só nos nossos filhos, mas pessoas que têm menos 5, menos 10 anos, menos 15 anos que nós, eu tipo, já que tenho esta voz e já que estamos aqui a falar, permite-me fazer um apelo. Há 1001 formas de escapismo que nós usamos de forma consciente e inconsciente para não lidar com os problemas, com estes problemas, com problemas da psique que nos vão afetar mais tarde. Por favor, não façam os erros que eu fiz. Não exagerem com os álcools, com as drogas, com as saídas, com as faltas de sono. Isso são pequenas coisas que parecem insignificantes, as noitadas, mas eu garanto-vos que acumuladas são um preço muito caro a pagar pela vossa saúde mental. Obriguem-se a criar hábitos saudáveis de rotina. Por favor, leiam o livro Hábitos Atómicos e criem hábitos bons. Concentrem-se nas pequenas coisas, nas pequenas decisões que vocês podem tomar no dia-a-dia. Se vocês olharem para dentro, vocês sabem o que é que são decisões boas. Se forem honestos com vocês próprios, sejam honestos. Sejam honestos porque vocês sabem o que é bom e o que é mau. Tomem essa decisão, sejam corajosos, vençam a preguiça, enfrentem esta merda. Pá, por favor, salvem a próxima geração, salvem-se a vocês próprios. Desculpa, estou a olhar diretamente para ti, Ticas, mas estou a tentar passar esta mensagem para o mundo da melhor forma, da forma menos atrapalhada que eu consigo. E é isto. Porque é verdade, eu acho que nós cada vez mais temos que ser honestos connosco. E ainda bem, estamos quase a acabar que tocaste nisto, porque eu, no Casar com Graça, uma vez por ano, dou formação. Formo wedding planners e tanta coisa que toca ali além dos casamentos, mas há uma coisa que eu digo sempre: honestidade, transparência. E achei incrível porque este ano tive mulheres já com 40 is que foram honestas com elas, no sentido de perceberem: a vida que eu estou a ter não me preenche, eu tenho que ter coragem e ser honesta para fazer alguma coisa por mim, para eu dizer verdadeiramente que
estou a ser realizada, estou a fazer por me realizar, estou a fazer o meu caminho. E isto é preciso tê-los no sítio, porque é preciso, mas o que eu digo e agradeci mesmo a estas alunas que foram foi ainda bem, porque vocês vão ser melhores pessoas e as pessoas que estão à vossa volta vão estar muito mais felizes com a vossa felicidade. Mas é preciso ter coragem para sermos honestos connosco, para chegarmos, mesmo miúdos, novos, o que seja. Estou a falar deste exemplo, mas quantas vezes com 17 anos ou 18 vamos para direito porque por exemplo, é muito mais giro e os nossos pais ou não sei o quê vão achar aí está em direito do que dizer queremos agradar. Quer ser músico, quer ser ator, quer ser... E eu acho que isso que disseste, e ainda bem que disseste, é muito importante, porque se nós formos honestos connosco, o caminho é muito mais fácil. Muito mais fácil. E depois poderemos ter a sorte que tiveste ter uma mãe sem que dúvida. se apercebe que tem que investir na música. Minha mãe, e que é por minha aí. querida mãe. Mas sabes que eu acho que todos, quando somos honestos connosco, acabamos por receber esse colo numa mãe, numa tia, noutra pessoa, de alguém. É honestidade e coragem. Porque honestidade não basta. E a ação é muito importante. Tipo, dar o passo. E às vezes é preciso ir contra os nossos pais. Às vezes é preciso marcar uma posição. Nesse sentido, acho que não podemos ser moles, não é? Sabes que eu, quando vim gravar este podcast, quando comecei, disseram: ninguém te vai ouvir 1 hora. Para que é que vais estar a investir? Isso é o clássico. Em 12, porque eu investi logo em 12 episódios, 1 hora, ninguém te vai ouvir. Trarará. E eu vim. Porquê? Porque fui honesta comigo, porque percebi, há qualquer coisa aqui que me está a dizer que eu tenho que fazer isto. Até ninguém me pode ouvir, mas eu vim e de repente hoje em dia, quer dizer, não somos como a teu, mas temos 11.000 pessoas, já mudámos a vida de tanta gente. E eu acho que o segredo, eu ia acrescentar aqui uma coisa. Se mudaram a vida, são como a nossa, são melhores. Os números. Mas eu, à coragem e honestidade, Martim, eu acrescentava amor. Sem dúvida. Amor. Porque quando nós pomos amor por nós, pelos outros, amor. Claro, nem sei se não devíamos ter começado logo por aí. Não é? Sem dúvida. Eu acho que aqui de repente ganha tudo, aqui assim muito mais, ganha o sentido. Temos a coragem, somos honestos, mas que eu acho que o que me fez gravar esses 12 foi muito mais do que a coragem e a honestidade. Foi de repente, não, amor, eu tenho aqui, há qualquer coisa aqui que me diz que eu tenho que é o amor por mim, o amor pelos meus pais, que eu acho que é uma maneira de os homenagear, e pelos outros. E tu tens muito isso, eu gosto muito de te ler, porque eu acho que em tudo que tu vais pondo e fazendo, lê-se e sente-se amor. E por isso ainda bem que estás a ter este caminho, que partilhas também connosco, porque dás muito amor. Obrigado por dizeres isso. Mas sabes que eu sinto que nem sempre foi assim e curiosamente em vários pontos da minha vida disse, estou a fazer isto, mas não estou a fazer isto por amor, não estou a pôr amor nisto, não estou a ser consciente no que estou a fazer, estou aqui em vez de estar aqui. Mas deixa-me, Ticas, agradecer-te porque eu sei que tu estás a investir nisto, não só com os teus recursos, com o teu dinheiro, mas também com o teu tempo, e teres-me trazido aqui ao teu programa é uma aposta grande da tua parte em mim e investires em mim dessa forma é algo que me aquece muito o coração e pelo qual eu estou muito grato. Portanto, e aposta vencedora. Não sei quanto a isso, espero que ajude alguém de alguma forma, espero que a conversa tenha sido boa. Que ainda não acabou, porque temos as últimas 3 perguntas que eu não sabe quais são, André, por isso vamos nos rir. Vamos a isso. Mas obrigado, Ticas, obrigado. Obrigado. Do fundo do coração. Martim, qual é que foi um dos dias mais leve que tiveste? Mais leve? Leve. É assim, estou muito próximo do dia em que eu completei a minha segunda meia maratona e esse foi um desses dias, eu acho, para mim. Por vários motivos, porque me senti super feliz a correr, cada quilómetro que eu corria em sofrimento era uma dor feliz, porque eu estava totalmente presente. Eu acho que os dias leve são os dias em que nós estamos mesmo naqueles dias. Não estamos preocupados com mais nada e a corrida faz-me isso, e depois chegar à meta e ver a minha filha a gritar por mim, dizer pai, e poder pegar-lhe ao colo no final da meta da maratona foi
algo das coisas mais marcantes da minha vida, assim, recentemente, só porque foi um recente. Tenho muitos, mas felizmente tenho muitos, mas este foi um deles. E um dos dias mais pesados? Também tenho. Eu estava já mesmo a ver que tu ias mandar essa a seguir. A morte da minha mãe. Eu estive junto a ela até ao fim. Portanto, eu vi o seu último respirar. E não há dor comparável a tu sentires a tua mãe, o teu pilar, o teu rochedo a sair, não é? A desaparecer à tua frente, desaparecer entre aspas, não é? A partir, não sabemos bem para onde, de que forma. É muito intenso, é pesado. A vida tem graça? Tem, claro que sim. Foi uma graça ter-te connosco, Martim, mesmo. Muito obrigada pela graça que me deste de ser logo a primeira a receber. Acho que podíamos conversar aqui horas e horas e horas. Sem dúvida. Muitos temas que fui encurtando e que não falei, mas mesmo obrigada e parabéns, porque há sempre caminho. A vida tem momentos muito pesados, é verdade, mas também tem momentos muito leves e tem muita, muita graça. E são pessoas como tu, acredita, que dão graça a isto tudo e que de repente nos fazem parar e ver o sentido da vida. Isso que estavas a dizer, de correr a sentir. Yeah. Nós hoje andamos muito, parece que sentimos tudo pelos telemóveis, que sentimos tudo e tu sentes, tu quando estás, e isso passa para nós, quando estás, mas quando estás e sentes mesmo, és vida e mostras-nos um bocadinho como é que temos que aproveitar esses também nossos momentos de vida que têm que ser vividos de forma plena, e acho que são precisas muito mais Martins para nos chamar à terra e percebermos que a vida pode ter momentos muito pesados, drogas, vícios, tudo e mais alguma coisa, mas estamos sempre a tempo, não é? E isso é de louvar e é dar os parabéns, porque tu percebeste que estavas a tempo, estás a dar a volta, estás a fazer por ti, a gerir ali a depressão que vai estando sempre. O bicho, não é? Há quem dê nomes à depressão, não é? Há quem chame Júlio, não sei o quê. Está aí o Júlio. Fica aí, senta aí ao pé. Obrigado, Ticas. Obrigado por teres a coragem de trazer estes temas para cima da mesa, dares abertura a isto, dares voz a pessoas como eu. É um trabalho incrível o que tu estás a fazer. Obrigado. Nós estamos a fazer. Que sem ti não havia esta conversa. Olha mesmo, muito, muito obrigada. Obrigado. Obrigada a todos que continuam desse lado. Tenho a certeza que esta conversa vos vai ser e vos foi muito colo. Partilhem, porque a melhor maneira de conseguirmos chegar a mais pessoas e de mais pessoas ouvirem o Martim e tantas outras histórias é só partilharem, e nem precisa ser nas redes sociais. Partilhem para um amigo o link, que às vezes só ouvirem a conversa ou alguma coisa na conversa pode ser colo, e esse colo pode ser caminho, como foram as aulas de música que o Martim teve e que foi a música que trouxe o Martim até a mim. Por isso, partilhem, deem o vosso feedback, falem destes temas entre amigos, porque há temas que têm mesmo que ser partilhados e quando partilhamos fica tudo muito mais leve. Um beijinho muito grande a todos, boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.